Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste primeiro trimestre de 2022, a revista dos adultos, que tem no trimestre o tema A Supremacia das Escrituras e o subtema A Inspirada, Inerrante e Infalível Palavra de Deus. A próxima lição, que será a lição de número 4, programada para 23 de janeiro de 2022, tem o título A Estrutura da Bíblia. A Bíblia Sagrada tem uma estrutura organizada, ela tem separado o Antigo, o Novo Testamento, tem as divisões do Antigo Testamento, tem as subdivisões do Antigo Testamento, tem as divisões do Novo Testamento. E a nossa leitura hoje, sexta-feira, está na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, cuja epígrafe diz: a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos. Vamos ver o texto do capítulo 2, versículo 20 de Efésios. Eu vou fazer leitura na versão King James. Eu sempre gosto de dizer, porque se alguém por acaso, de informar, né? Porque se alguém por acaso quiser conferir, quiser acompanhar, quiser comparar, é só pegar uma Bíblia semelhante e vai encontrar. Versículo 20, capítulo 2 de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre a base, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nós temos aqui algumas questões a serem observadas. A primeira questão é que sim, o texto nos mostra que a igreja primitiva não fazia uso exclusivo da doutrina dos apóstolos, que por sua vez aprenderam de Cristo. Só aí talvez fosse o suficiente para fundamentar toda a doutrina da igreja hoje. Haja vista que nós vivemos agora sob a nova aliança, né? Não vivemos mais a aliança da lei, mas uma aliança da graça. Nós não vivemos mais sob o jugo dos 613 preceitos, mas sob o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No entanto, nós temos que a igreja primitiva fazia uso tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ou tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Leis, escritos e profetas do Antigo Testamento estavam nas mãos da igreja primitiva. Nós até temos uma live aí, você deve procurar no YouTube, onde pergunta e responde se o Antigo Testamento é exclusivamente para os judeus. Se a igreja não deve fazer uso do Antigo Testamento, porque esta é a ideologia dita por muitos. Mas aqui nós temos que na estrutura da Bíblia Sagrada existe Antigo e Novo Testamento. E a igreja não tem como valer-se de um em detrimento do outro, porque ambos se completam. O Antigo e o Novo Testamento se completam. O Antigo Testamento aponta para Jesus e Jesus é a realização no Novo Testamento daquelas profecias. Por isso, eles estavam edificados sob o fundamento da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Escreva na frente, do Antigo Testamento. Aqui nós vamos a uma segunda observação. Edificados. Efésios 4:11 vai dizer que a edificação da igreja, já fugindo um pouco do fator estrutura da Bíblia Sagrada, que é o tema da lição do domingo, a estrutura da igreja, a construção da igreja, o crescimento da igreja, ele se dá pelos ministérios que foram escolhidos por Deus. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. E lá no versículo número 12 diz que é visando o aperfeiçoamento da igreja, do ministério, eu estou parafraseando, para que esta igreja possa crescer. Sendo assim, nós temos que esta edificação só existe porque a base dela, o fundamento dela, aquela parte que vai colocado diretamente sobre a rocha ou sobre a areia,
Nós esperamos que cada um que esteja nos ouvindo esteja edificando sobre a rocha, porque aí está a prudência. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, veio a tempestade, foram contra aquela casa, mas ela subsistiu, ela ficou, ela resistiu. Mas a outra que foi edificada sobre a areia, de repente, para não dar muito trabalho, quando vieram as tempestades, ela... Então, nós extraímos que tem muita edificação feita sobre a areia. Não é sobre a doutrina dos apóstolos e muito menos dos profetas do Antigo Testamento, que até são rejeitados. Mas nós precisamos entender que tem que haver um edifício. E neste edifício, em momento algum, leia o versículo 20, em momento algum, a pedra angular do alicerce, pois a construção sobe com a base deste alicerce. Ela pode estar embasada nos profetas, no Antigo Testamento, mas tem que ter como, aliás, no ensinamento dos apóstolos e nos profetas, mas tem que ter como pano de fundo Cristo, pois ele é a grande revelação da Bíblia Sagrada, a grande promessa. O centro da Bíblia Sagrada chama-se Cristo. Nesta circunstância, eu entendo que o texto que nós estamos diante dele nos chama não somente a compreensão de que a Bíblia tem divisões, que a Bíblia tem uma estrutura, que a Bíblia está organizada, que a Bíblia foi escrita por vários comentaristas diferentes, aliás, por vários escritores diferentes, em período diferente, em língua diferente. Isso aí é interessante saber. Mas se o fundamento da nossa mensagem não for Cristo, se o objetivo da nossa mensagem, desta Bíblia toda estruturada, organizada, não for Cristo, nós estaremos perdendo o nosso tempo, porque, vez por outra, nós encontramos alguém que advoga em causa própria, tem suas mensagens para o bel prazer. E aqui fica a conclusão da palavra de hoje. Entendemos que a Bíblia é estruturada, que a igreja usa o Antigo e o Novo Testamento, mas que a igreja está edificada sobre este fundamento, mas que a pedra angular da esquina, que o pano de fundo de tudo que nós fizermos, seja Jesus Cristo, aquele que breve virá nos buscar. Domingo você poderá discutir mais este assunto na escola dominical com teu professor. Deus te abençoe e até lá.